Olá, eu estou aqui para falar sobre Lameque, um dos descendentes de Caim, que nós vamos encontrar em Gênesis 4, a partir do versículo 17. Lameque está em destaque na Bíblia, a sua história, os seus feitos. E não é por honraria, não. É por desonra. Então, a partir do 19, nós vamos ouvir falar de Lameque, que ele tinha 2 esposas, que ele teve alguns filhos. E é no 23 que começa aqui a nossa história, que importa para a gente. Diz assim: Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. 2 homicídios. Ele era um homicida, assim como foi Caim. E dessa vez, ele vai matar porque um feriu e o outro machucou. Olha que coisa desproporcional. A gente vai ver no decorrer da história de Israel que Deus teve que impor leis severas, como a lei de Talião. Dente por dente, olho por olho. Cortasse a mão de alguém, teria sua mão cortada. Porque a gente está falando de uma galera, por exemplo, que sacrificava crianças a deuses como Moloque. O estupro era uma coisa super normal. Então, esse nível de barbárie fez com que Lameque matasse alguém só porque foi ferido. Olha o senso de injustiça que o pecado traz para nós. Lameque está fazendo uma autojustificação. Olha, eu só matei porque me machucou. Eu matei porque me feriu. E vamos combinar que nós somos mestres em fazer isso. Olha, eu só fiz isso porque fulano me machucou. Não, eu só fiz isso porque fulano falou isso de mim. E nós vamos justificando os nossos pecados, as nossas reações pecaminosas, a partir das ações pecaminosas dos outros. Vamos então dar uma olhadinha nessa nova perspectiva que Cristo traz para Israel e que hoje serve para a gente também. Em Mateus 5, a partir do versículo 38, Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ele está dizendo, não faça vingança. Ou seja, antes era justiça de igualdade. Agora ele está dizendo, vocês vão perder. Vocês vão sofrer o dano. Vocês vão apanhar 2 vezes. No 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Caramba, é difícil viver isso, né? É difícil dar a outra face a um perverso, alguém que queira te fazer mal. Mas mediante o Espírito Santo, que nos dá o fruto de benignidade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio, a gente consegue viver. Uma coisa importante da gente pensar é que João Batista, ele disse que veio preparar, aplanar o terreno para Jesus, para que Jesus viesse trazer a verdade. E a pregação de João Batista falava sobre arrependimento, falava sobre enxergar os seus defeitos, de perceber as suas falhas, para então pedir perdão. Então, a doutrina do arrependimento, ela não só nos prepara para que a gente possa então pedir perdão e receber de Deus, mas também para que a gente possa perdoar. Porque olha só, se você quer receber perdão, você primeiro vai ter que perdoar. Se você quer receber da misericórdia de Deus, você primeiro precisa ter misericórdia. E isso é possível quando eu identifico essa minha miséria humana. Quando eu entendo quanto eu sou pecadora e, portanto, eu não posso tacar pedra. Quando eu entendo que essas pessoas perversas, que querem me agredir, me prejudicar, me fazer mal, essas pessoas são como eu. Só que a diferença é que agora eu me enxergo. É que agora veio a luz de Deus e eu percebo o quanto eu preciso dele, porque eu sou uma pessoa imperfeita.
Porque o pecado me deformou, a consciência do bem e do mal me deformou. A minha mente, ela é má. Os meus pensamentos maquinam mal. Eu quero me dar bem o tempo inteiro. O meu olhar sobre o outro é um olhar normalmente de um julgamento perverso. Então, enxergar a si mesmo, a sua miséria humana, faz com que você olhe para a miséria do outro com compaixão, com misericórdia. E ao invés de você revidar, você vai fazer o que Jesus ensina no 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Difícil fazer isso? Só pelo Espírito Santo. Só pelo fruto do Espírito em nós. E aí no 45, Jesus vai dizer o motivo, o porquê nós devemos fazer isso. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. A paternidade de Deus, ela é uma bênção. Glória a Deus por isso em Jesus. Jesus nos dá essa paternidade. Mas existe também um peso de responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagina lá, você tem seu pai que te ensinou, foi moldando o teu caráter, te ensinando os bons costumes, como proceder na vida de forma justa, ética, moral. Aí, de repente, você faz tudo errado. Você está desonrando o nome do seu pai. A Bíblia vai dizer que quando nós agimos de forma inapropriada, nós fazemos com que o mundo blasfeme contra o nome de Deus. Olha como é sério isso. Então, o nosso comportamento tem que glorificar o nome de Deus. As nossas boas ações devem dizer quem nós somos, devem retratar o caráter de Cristo. Então, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem glorifica o nome de Deus e firma essa identidade em nós, dessa paternidade do nosso Pai. Continua aqui. Por quê? Por que que isso é importante para Deus? Por que que nós precisamos fazer isso para sermos factualmente, não apenas de forma verborrágica, porque falamos que somos filhos de Deus, mas as nossas ações dão fruto de que nós somos de fato filhos de Deus? Bom, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama. O seu amor, ele é a essência. Ele não é algo que flui a partir do que nós somos. Ele é a essência de Deus. O amor, ele é o amor. Então, nós, pela graça comum que habita todos nós, a terra, nós recebemos da chuva, nós recebemos do sol. E aí, talvez nessa hora, você possa pensar, poxa, mas é tão injusto alguém me fazer mal e essa pessoa não receber nenhuma punição. Lembre-se que nós temos a justiça de Deus a nosso favor. É Deus quem julga, é Deus quem sentencia. Cabe a nós pedir que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que em algum momento elas sejam como nós, recebam essa luz de Deus, elas percebam a escuridão onde elas estão imersas e elas possam passar pelo processo de aperfeiçoamento e sejam salvas em Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso pensamento. Não é da vingança. A vingança era de Lameque. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre isso. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Tá bom? 7 vezes está uma boa medida? Jesus vai responder: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, veja bem, Lameque, ele impôs uma medida de vingança, 70 vezes 7. Aqui, Jesus, ele está estabelecendo uma medida de misericórdia, de perdão, 70 vezes 7. Observa a diferença? Como o cristianismo, ele traz uma perspectiva embasada no amor, na compaixão, nessa justiça que não é feita pelas mãos humanas, porque as nossas mãos produzem uma injustiça que a Bíblia ela compara a trapos de imundície. Os trapos de imundície era aquilo que a mulher usava nos seus dias, né, quando ela estava menstruada. Então, imagina, olha a comparação que Deus está fazendo.
A justiça tem que pertencer ao Senhor. A nós cabe liberar perdão. Perdoar é deixar ir. No grego tem essa ideia de você liberar aquela pessoa, deixar ela ir. É você deixar nas mãos de Deus. E não é desejar que Deus faça justiça e pese a sua mão. Não. É dizer que a graça que está sobre mim possa repousar sobre essa pessoa. E aí a gente vai ver aqui, ao longo desse capítulo, a partir do 23, do versículo 23, Jesus falando uma parábola de um servo que devia uma enorme quantidade de prata ao seu senhor. E ele então vai pedir para que esse senhor tenha paciência, porque ele vai pagar, mas ele não tinha naquele momento. Esse senhor, com toda a sua benevolência, vai liberá-lo da dívida. Perdoa a dívida. Ele vai além daquilo que foi pedido. Ele não só, porque o pedido era tenha paciência. Não, eu vou abonar sua dívida. Acabou, não tem mais dívida alguma. Semelhante àquilo que Jesus fez conosco. Em Jesus, nossas cédulas de dívida são rasgadas. Mas esse mesmo homem que foi agraciado com esse abono da dívida, né, com essa suspensão da dívida, tinha um servo. E esse servo devia, aqui vai dizer na palavra, 100 denários, que representava mais ou menos 100 diárias de um trabalhador naquela época. Bem menos do que uma enorme quantidade de prata que ele devia. Sabe o que ele vai dizer? Está lá no 30. Mas ele não quis ter paciência e esperar. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ué, mas você não recebeu a graça do seu Senhor? Você não experimentou a benevolência e agora você faz isso? E aí, os amigos, né, os outros servos, os companheiros, diante do que aconteceu, ficaram muito tristes e foram procurar o Senhor, aquele que era o Senhor de todos. No 32, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Isso vale para a gente. Deus fala conosco. Érica, eu tive tanta misericórdia de você. Olha a quantidade de pecados que eu perdoei. Olha de onde eu te tirei. Olha para onde eu estou te levando e você não merece. E você não é capaz de ter misericórdia com pessoas semelhantes a você? Então, talvez hoje, agora, você precise ligar para alguém e dizer, me perdoe, e eu também quero te perdoar. Eu não quero mais que isso seja algo que nos prenda negativamente um ao outro. Mesmo que você não queira ter convivência com essa pessoa, porque talvez essa pessoa não tenha uma transformação, ela ainda esteja te causando danos, e por uma preservação até da sua própria vida, você precisa desse afastamento, mas liberar perdão independe dessa convivência. A gente só consegue viver essas verdades bíblicas pelo Espírito. Oração, jejum, leitura da palavra, autoexaminar-se, compreender as vozes que possam estar nos dominando, estar atento àquilo que nós estamos deixando que contamine a nossa mente nos dias de hoje. Enfim, é possível. Vamos ser cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Vamos buscar essa estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. É o mínimo que nós podemos fazer. Fique bem. Dúvidas, coloque no comentário. Se eu souber, pode ter certeza que eu vou te responder. Tchau.